Muito boa tarde a quem ainda não cumprimentei pessoalmente. Eu estava a ver que ainda saía aqui com esta questão da astronomia, que ainda saía aqui a estrela. Mas espero não sair em cometa. Pronto, cá está um exemplo da síntese na fundamentação. E com a respectiva... e da sua pertinência para o assunto. Bom, penso que lhe agradeço muito a este convite para participar e agradeço as palavras generosas, principalmente aquelas observações mais pessoais dessa filosofia e da melodia. Espero não vos dar música aqui. E quero começar por uma nota crítica, que quando o Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura me telefonou para participar aqui, eu fiz umas reticências e depois andei ali a ver e tal, pois talvez sim. E tinha equacionado até esta questão dos valores noutra perspectiva, mais na fundamentação, mais na parte técnica, e depois é que vi, oh diabo, mas isto está aqui também a parte de comportamento social que excede a parte técnico-profissional, digamos assim. E vi, olha, isto é uma questão mais complicada para a qual eu não tenho unhas para esta guitarra, porque, enfim, não fiz parte, ainda não fiz parte do contencioso, e portanto isto, é bom falar nisto, mas conhecendo muito bem o solo, o terreno, que são situações de facto que a experiência nos ajuda muito. De modo que o meu papel é mais um papel de depoimento pessoal, associado um pouco também àquela experiência que no SES escolhi durante alguns anos, naquilo que se falava no SES. Às vezes diz, no SES não atende muito a isso, atendia, depois vamos ver quais são as dificuldades, que era naquilo que, está aqui muitos senhores que foram auditores que ouviram, e que havia um tema humorístico no SES, que era o perfil do juiz. Não é? Estão a ver que todos já estão a rir. O perfil do juiz, que era mais sério do que por vezes se pensava, e não era tão mítico quanto se dizia, embora houvesse muitos mitos à volta disso. Ora, eu gostaria de encurtar, eu gostaria de ser mais coloquial, mas que as circunstâncias do tempo são sempre muito atrozes, de modo que vou-me guiar aqui um bocadinho para o papel, desculpem lá esta amassada de ter que ler, mas para não me perder nas ideias. A partir do nosso Estado de Direito Democrático, no nosso Estado de Direito Democrático, uma das tarefas essenciais é o Estado assegurar, através da função jurisdicional, a tutela efetiva em tempo útil e mediante processo equitativo dos direitos subjetivos e dos interesses legalmente protegidos, como todos já leram na Constituição. O exercício da função jurisdicional traduz-se, pois, numa atividade do Estado que consiste, genericamente, em declarar o direito do caso concreto às situações da vida e ordenar as providências necessárias à execução dessas decisões, de acordo com as fontes reconhecidas pelo ordenamento jurídico, isto é importante depois, mediante o processo contraditório, com garantias de independência e imparcialidade por parte do órgão aplicador. Segundo o nosso regime constitucional, a função jurisdicional é exercida por juízes integrados num modelo institucional de magistratura profissionalizada e permanente, dotado de garantias de independência e imparcialidade e de meios de controle indiretamente legitimador. É função da magistratura judicial, diz-nos o artigo 3º do Estatuto de Magistrados Judiciais, administrar a justiça de acordo com as fontes a que, segundo a lei, deva recorrer e fazer executar as suas decisões. O atributo, pois, mais marcante da função jurisdicional é a independência conferida aos tribunais, o que postula, igualmente, a independência e imparcialidade dos juízes, com o alcance de que só estão sujeitos à Constituição e à lei, compreendendo o respeito pelos juízos de valores legais. E é nesta sujeição à Constituição e à lei que repousa, em última análise, a legitimidade democrática do Poder Judicial. Mas tal submissão formal dos juízes à Constituição e à lei não é só por si suficiente para assegurar a sua efetiva legitimação. É por isso que o sistema judiciário dispõe de mecanismos, o sistema de justiça dispõe de mecanismos de organização, funcionamento e controle que proporcionam o exercício da função jurisdicional com independência e imparcialidade, de modo a granjear a confiança dos cidadãos nos seus tribunais.
este tema da confiança é um tema que é muito recorrente. Talvez a confiança nos tribunais não esteja tão em crise como aparenta muitas vezes, enfim, na comunicação social, isto recorrendo a um meio de prova que é aos processos que existem em tribunal e à apetência que há para os tribunais, o que significa que os cidadãos ainda têm confiança nos nossos tribunais. Temos uma grande procura, digamos assim. Significa isto que a legitimação do poder judicial se realiza de forma continuada no modo como os magistrados judiciais administram a justiça e como, por essa via, nutrem a confiança da comunidade nas suas decisões, fazendo com que o seu julgamento surja aos olhos do público como um julgamento objetivo e imparcial. Como muitas vezes se afirma, a independência dos juízes não é um privilégio corporativo, mas antes uma garantia para a boa administração da justiça, envolvendo assim um acréscimo de responsabilidade social e política de quem exerce a função jurisdicional. E é neste vínculo de responsabilidade que se inscreve a condição de juiz e que se funda a sua ética e deontologia profissional. Todavia, não se mostra tarefa fácil enunciar a partir desse vínculo de responsabilidade o complexo de deveres a que os juízes estão adstritos, não só no seu concreto desempenho técnico-profissional, mas também no comportamento individual e social que o exercício da função jurisdicional postula. O juiz assume um papel social que encarna os valores inerentes à realização da justiça, exigindo-se que, nessa medida, se comporte socialmente de forma condizente com tais valores. Nos anos em que estive no SEG, quer como auditor, quer depois em funções de docência e de funções diretivas, como vos disse, era muito questionada a questão do perfil do juiz, mas nunca obtive uma definição positiva sobre o perfil ideal. Aliás, lembro-me que uma vez numa reunião trouxeram-se vários modelos e o que se entendeu mais do professor supunha que era um modelo canadiano. Já foi há muitos anos, não recordo bem, e então vimos lá que por aqueles parâmetros ninguém, se calhar não encontrávamos nenhum juiz em Portugal. Portanto, pronto, essa preocupação de uma definição do que é ideal para ser juiz, portanto, é de facto difícil de construir. Pairava sempre a ideia de que o juiz não deve ser só possuidor de competências técnico-profissionais, embora estas sejam fundamentais, mas também ser dotado de qualidades humanas que lhe proporcionem uma adequada compreensão das realidades e o apetrechamento para o modo como lidar com as causas, designadamente em contexto de litígio. Eu quero dizer que isto era uma preocupação do SEG, não como muitas vezes dizem, só queriam fazer o aspecto técnico. Não, havia uma premência muito grande na formação técnica, porque tinha havido muita falta de juízes na altura, e portanto, ia pelo menos a preparação técnica, mas havia esta preocupação também das qualidades humanas. O problema colocava-se no chamado processo de socialização dos juízes. Ou seja, no saber como identificar e incrementar essas qualidades humanas, para mais nos curtos períodos de formação e em parte fora do contexto profissional, o que não é uma coisa fácil, não é lá com retóricas que estas questões podem ser assimiladas. Recorria-se então, por exemplo, a ações de formação com intervenção em painel de magistrados, advogados, funcionários. Recordo-me até uma vez foram lá cidadãos comuns para dar a sua sensibilidade sobre experiências que tiveram nos tribunais. Algumas delas más, não é? Portanto, nessa medida, estas pessoas faziam um relato das suas experiências profissionais e pessoais e deixavam assim pistas de orientação que fossem os próprios formandos, para que fossem os próprios formandos a assumir um papel ativo nesse processo de assimilação. A dada altura, introduziu-se a área da ética e deontologia, já dirigida para uma abordagem mais sistematizada desses temas. De toda esta experiência pedagógica, a ideia que me ficou foi a de que a abordagem da ética e deontologia profissional se mostra mais eficaz pela via casuística e sustentada,
em ambiente, nomeadamente intergeracional. Evidentemente, com os contributos que possam vir de um sector mais científico, digamos assim, mais reflexivo, de especialistas na matéria, para, enfim, ordenar as ideias, os princípios, etc. Mas parte muito por nós nos apercebermos dos contextos com que podemos ser confrontados, para prevermos as nossas respostas, para refletirmos sobre o impacto do nosso comportamento nesses ambientes. Outra ideia que me ficou é de que o perfil do juiz se descobre mais pelo diagnóstico dos comportamentos inadequados à função do que pela definição teórica de um perfil positivo. Isto coloca aquele problema dos códigos de conduta. Se deve haver ou em que medida que há o código de conduta. De todo o modo, será conveniente destacar as diversas vertentes da deontologia profissional. Eu destacaria, isto já é uma posição mais pessoal, uma vertente que, a meu ver, congrega os deveres do juiz no seu comportamento social. Deveres para com, digamos assim, com a sociedade. E, portanto, tem a ver com os padrões de comportamento que a sociedade espera do juiz, fora do seu contexto profissional, mas que tem a ver com a função que ele exerce. Outro é os deveres institucionais, quer com as instituições propriamente ditas, quer no próprio relacionamento profissional com os demais profissionais do foro e até com o cidadão em geral, quando vai ao tribunal. Uma terceira vertente, que não sei bem se isto é vertente, que é os deveres de juiz para com a sua própria consciência como julgador. Já explico. E, por fim, os deveres técnico-profissionais. Nos deveres do juiz, em sede de comportamento social, como disse, integram-se os comportamentos que o juiz deverá adotar no seu papel de cidadão, na multiplicidade de situações em que pode se ver envolvido. Participação em instituições de caráter associativo, desportivo, nomeadamente participação em órgãos sociais, participação de caráter político, intervenção em eventos ou debates públicos, outros fóruns, nomeadamente nas redes sociais, o próprio comportamento da vida corrente no meio social. Casos há em que a lei estabelece balizas, como a proibição da atividade política partidária ou política, ou o dever de reserva. Mas há muitos em que tem de ser o próprio juiz a aferir da adequação do seu comportamento em função do que se revela incompatível com os valores inerentes ao exercício da função jurisdicional. Todos temos que nos conscienciar que é esse o nosso papel, de nós refletirmos sobre os comportamentos que temos em função daquilo que pode prejudicar a função, que pode ser negativo, pode ser lesivo, digamos assim, que da função jurisdicional, da magistratura, enquanto valor fundamental para a realização da justiça. Não deverá, a meu ver, o juiz adotar comportamentos sociais que se traduzam na negação dos valores e regras que lhe cumpre observar e aplicar no exercício da função jurisdicional. Mas há muitos. Há uns fundamentais, outros mais de segunda linha. Por exemplo, e agora entro aqui mais nesta parte dos exemplos, e vou entrar com exemplos que passei. Por exemplo, quando participamos num quadro social de uma associação. Imaginem-se vogal de uma direção. Imaginem-se membro de uma mesa da Assembleia Geral. Imaginem práticas de ilegalidade que lá existem. Qual é o nosso comportamento? Contabilidade, regras que não foram cumpridas. Temos um funcionário numa instituição que não tem o seguro obrigatório. A pessoa que participa ali como juiz, qual deve ser o comportamento dele? Qual é o nosso dever? Porque aqui está em causa as pessoas que estão lá também estão a ajuizar sobre os juízes. Então, temos estas práticas, e então agora o juiz aqui até dá cobertura a isto. Eu acho que há um papel fundamental de nós termos alguma pedagogia sem protagonismo, porque, não sei, alguns já estão a passar por isto, principalmente há pessoas que têm ainda muito o mito do juiz, o juiz vai complicar as regras nas assembleias de condóminos, ou vai não sei quanto. Nós temos que desfazer isso. Temos que
não, sem protagonismo, procurar levar às pessoas qual é a razão de uma regra e qual é as vantagens que há em se observar essa regra. E, portanto, convencermos de que se pode fazer as coisas de acordo com a legalidade. Se porventura chegar a uma solução em que isso não seja possível, se calhar é preferível nós nos afastarmos dessa função. E, portanto, não darmos, digamos, uma cobertura a algo que está contra aquilo que nós tínhamos que julgar em contrário. Por exemplo, outro caso muito simples, a nossa atitude em termos de regras estradais. Numa comarca, um juiz numa comarca, estacionar em um local proibido, andar com excesso de velocidade. Bem, hoje já não há as transgressões que se julga, pode ser em via de recurso, mas quando passei na comarca, uma comarca onde havia muitas transgressões, terça-feira eram as 30, 40 transgressões, eu tinha que ter a minha preocupação também de me conformar com isso. Já lá vamos a outra coisa que, se não for neste contexto visível, quando vamos sozinhos na estrada em que não nos conhecemos, ninguém nos conhece, qual é a reflexão que temos de fazer sobre isso. Por exemplo, um caso também muito corriqueiro: os senhores vão a uma garagem arranjar o seu carro e o senhor da garagem que os conhece tem um grande apreço por vós, quer fatura ou não quer fatura? Passaram, isto sai-nos mais caro. Isto sai-nos mais caro, é a nossa condição. É a nossa condição. Em questão de, por exemplo, debates ou participação em grupos, em fóruns, aqueles casos de fóruns, pronto, associações terroristas, não, isso é evidente que não, isso prejudica. Mas já naquelas que promovem valores que são constitucionais. Eu vi de manhã aqui este problema de saber se é ou não, por exemplo, por causa da liberdade de expressão. O que é que poderia estar coberto pela liberdade de expressão? Qual é a atitude que o juiz deve tomar, portanto, num grupo que é destes que violam estes valores, que vão contra, atentam com estes valores, que são rejeitados claramente para a Constituição? O juiz deve participar nisto? Que posição é que deve ter? Pela sua liberdade de expressão? Está justificado pela sua liberdade de expressão? Portanto, aí acho que temos que fazer alguma reflexão de cerceamento. Por exemplo, isto também, as situações que penso já se verificaram, por exemplo, proselitismo religioso, por exemplo. Um juiz, o que é que se deve conter? Como é que se deve posicionar neste meio? Questões de intervenções públicas em debates, portanto, não sofre dúvida a ninguém, portanto, um debate, por exemplo, até sobre problemas de justiça, pronto, deve ser um debate que é feito de uma forma crítica, de uma forma, digamos, mais objetiva. Há outros debates mais informais. Como é que devemos participar nesses debates, em grupos ou em fóruns? Há aqui sempre, penso que esta preocupação que devemos ter de alguma reserva sobre aspectos mesmo, pelo menos em ambientes que podem ter uma certa expressão pública, que podem veicular a ideia de alguns preconceitos e que são posições mais pessoais, que eu acho que nos devemos reservar um pouco dessas ideias e procurar ser mais objetivos. Mas, independentemente disso, acho que é importante, nestes debates e nestes grupos, exercermos aquilo que é duas qualidades fundamentais para a magistratura. Uma é saber ouvir e a outra é o pensamento crítico. Penso que neste tipo de grupos, de debates que podemos ter com outras pessoas, mesmo sem ser sobre a justiça, que devemos muito exercitar essas qualidades do saber ouvir, do pensamento crítico, e que é, digamos que, até uma prática de higiene mental, e que por esta via matamos 2 ou 3 coelhos, que é, ganhamos informação, e exercitamos a nossa maneira de estar na relação humana e até damos uma imagem boa do que é o magistrado e do que poderá ser a magistratura. Há determinado tipo, também já tenho ouvido, sobre a questão da participação nas redes sociais. As redes sociais têm perigos, porque enquanto nós vamos para um debate, por exemplo, preparamos um debate, preparamos um improviso, como se costuma dizer. Já numa rede social as coisas são muito mais imediatistas e com o risco
de não sabermos a mensagem até onde pode chegar. E mais, de ser uma mensagem que possa ser desnaturada ou desconfigurada do respectivo contexto. E, portanto, é algo que devemos ter algumas cautelas no sentido da nossa liberdade de expressão, de pensamento, ter algumas cautelas precisamente para evitar esses perigos. Ora, quanto aos deveres institucionais, passarei um bocado por cima, isto é uma coisa que todos já sabem, a relação com os conselhos, etc, etc, mas principalmente a vertente profissional. A questão da urbanidade, no nosso relacionamento com os advogados, com os seus funcionários, com outras pessoas que trabalham com o foro e com o cidadão que vai a tribunal. Portanto, a urbanidade, a correção, tudo isto são práticas que lubrificam depois a relação jurídico-processual no julgamento. Portanto, eu chamo aqui a atenção para isto, que é enfim, não sei se isto é uma visão muito pessoal, mas, por exemplo, aquele contacto com os advogados, quando chegavam para fazer o julgamento, nós, quando temos pouca experiência, temos algumas inseguranças e temos sempre alguns receios. Eu recordo-me que, pelo menos na parte que me toca, com quem aprendia muito esse tipo de postura e de atitude, que era quando ia o juiz, o presidente do círculo, ou o corregedor ia à comarca, a gente ia vendo como é que eles íamos perdendo os medos. Eu pergunto agora, portanto é uma questão que a formação tem que pensar muito, como é que se substitui a escola deste antigo coletivo, que hoje há mais, não só nestes aspectos de relacionamento, mas até no aspecto decisório, e aí é mais o decidir em colegialidade. Como, por exemplo, fazíamos um julgamento sem desviação, e lá aprendíamos que o juiz dizia, primeiro temos de ter esta imagem geral de como é que as coisas correram, agora vamos responder a cada quesito. Então, havia ali uma prática de dialética entre o global e o parcelar, e o atomizado, e que íamos aprendendo com isso. Hoje, enfim, como se decide muito em singular, portanto, há algumas perdas, digamos assim, deste know-how. Quanto àquilo que eu dizia, aos deveres do juiz com a sua própria consciência, eu queria me referir àquele comportamento que, sem exposição pública, consiste em tipo de infrações pelas quais poderemos ter de julgar outras pessoas. Isto não vai para o poder disciplinar, não tem sindicância, mas é um problema que nos deve preocupar. Quer dizer, eu quando cometo uma infração e digo, eu amanhã vou julgar uma pessoa por isto, isto deve-nos fazer pensar em termos de coerência. Eu recordo-me no SES, às vezes fazia-se essa pedagogia, eu fazia essa pedagogia, não sei se alguém está aqui que passou por isso. Por exemplo, lembro-me que havia às vezes atestados médicos, justificação de faltas. Competia-me a mim, como diretor adjunto da área, não sei quantos, justificar a falta. E eu sempre usei, nessas justificações da falta, chamava a pessoa para conversar com ela. E alguns casos foram surpreendidos e eu, portanto, fazia lá a tal pedagogia, olha, amanhã pode ter que julgar alguém por passar um atestado falso, um atestado médico falso. Isto também tem a ver depois com a questão dos trabalhos, com a questão dos copianços. É essa problemática, porque muitas vezes as pessoas estão ali num concurso com os seus interesses pessoais e às vezes sobrepõem os interesses pessoais a isso que é aqueles valores, porque nós vamos julgar que são contrários àquela nossa prática. É relativamente a isso que eu falava nesta questão dos deveres do juiz para com a sua própria consciência. E incluo aqui, embora isto não se inscreva apenas neste campo, pode ter projeção pública, uma questão que hoje também tem sido já falada, que é a questão da honestidade intelectual. A utilização do pensamento alheio, nas decisões, e aí pode haver até uma projeção pública disso. No campo dos deveres técnico-profissionais, e que era aquilo que era a maior parte da minha intervenção, eu colocava-os em dois grandes tópicos. Na fundamentação, na parte que eu digo, o dever técnico-profissional
na procura da adequada solução jurídica e no plano da decisão de facto. Eu vou abreviar depois de quando facultar o texto. Hoje há uma verdadeira, na parte da intervenção do juiz na construção da solução jurídica, passados os tempos da exegética normativa, sabem? Portanto, é aquela questão da tridimensionalidade, o valor, o facto, a norma, e, portanto, faz uma época houve em que se centrava tudo muito no normativo, na regra, na exegética. Hoje as coisas têm mudado, e bastante, e ainda bem, em que são convocados dois pilares fundamentais da dinâmica do direito, que é o sociológico e o valorativo. As normas abertas, os conceitos indeterminados, a convocar um contexto sociológico que nos obriga a ter que fazer a leitura desse contexto sociológico. Outro é no plano valorativo. E até mesmo a mutação que existe de valores fundamentais, mas o alcance que eles vão tendo e o peso que vão tendo, e que têm que ser equacionados na solução. Ora, estes dois pilares são dois aspectos que tornam a decisão mais difícil, porque são precisamente aqueles aspectos em que a escolha que for feita corre grande risco de polémica. E que nos obriga, de facto, a fazer algum investimento com estes riscos. Este drama do juiz entre a estabilidade, por exemplo, que tem vindo a ser jurisprudência entendida, e do que agora deve ser considerado em novos contextos sociais. Não é fácil fazer esse balanceamento entre uma coisa que era uma perspectiva estável e agora que deve ser de outra forma considerada, e as reações que pode haver em relação a estes novos posicionamentos. Nestas circunstâncias, é dever do juiz superar as suas próprias idiosincrasias e procurar antes captar o consenso social possível sobre as realidades em causa e sobre o universo dos valores atendíveis dentro do espírito evolutivo do sistema, o que requer muita prudência e sensatez, refriando algum voluntarismo ou ativismo judiciário. Portanto, temos que olhar mais, não tanto nesta perspectiva egocêntrica das minhas ideias, das minhas opiniões, mas tentar fazer a síntese, na medida do possível, do que é o sentido social sobre aquele contexto sociológico ou sobre aquela valoração, no caso valoração jurídica, do que deve ser entendido como dentro do espírito do sistema. Diria assim que o juiz aqui atua não nesta dimensão muito virada para dentro, mas como ator social, como portador dessa função. É tarefa que muitas vezes excede o esforço individual e que, por isso, nos deve levar a privilegiar o método dialógico, seja numa boa auscultação das próprias partes no processo. E há espaço para isso, a própria lei diz, quando há dúvidas sobre isto, sobre aquilo, ouvir os advogados para poder até ver qual é o entendimento, qual é o posicionamento das partes sobre este problema. E outro, que a meu ver convém também reforçar, que é praticando uma efetiva colegialidade onde ela for requerida em sede do órgão decisório. Aí talvez possamos superar aquilo que são as nossas deficiências, muitas vezes, individuais. De resto, é esta a lógica do processo judicial, como comunidade de trabalho, dominada pelos princípios de contraditório, da gestão processual, da cooperação judiciária, que tem que deixar de ser palavras ocas para serem mais substância. Outro aspecto fundamental é ponderar as consequências da decisão e o impacto que dela possa ter para os destinatários e até para a comunidade em geral. E é fundamental este problema quando há bocadinho dizia que a nossa sujeição à Constituição, à lei, passa também pela nossa submissão à observância do método de interpretação da aplicação judiciária.
Há vários métodos, conforme as circunstâncias. O método legislativo é um. O que caracteriza o exercício da função judiciária é também este, do método judiciário e dos seus cânones, da sua lógica, do seu estilo. E, portanto, das regras, temos a regra de interpretação, temos o modo como elas são utilizadas. Aqui vem à baila, ouvi falar também de manhã nisto, né, é quando, por exemplo, há uma fundamentação que é exuberante ou uma fundamentação que sai fora destes cânones. Em que é que isto se traduz? E temos que ver que pode haver aqui, por exemplo, haver uma fundamentação que é absolutamente desnecessária porque ela tem que ter uma função objetiva, como razão para a decisão, como forma de imputar determinado critério à lei. Essa é que é a fundamentação, não é a nossa, não é expormos pessoalmente a nossa angústia decisória ou os nossos pensamentos mais ideológicos. O que interessa é apresentarmos as razões que imputamos à lei. Não podemos imputar à lei coisas más, não é? Evidente. Portanto, é essa a função. Tudo aquilo que isto é disto, agora, em que é que se traduz? Está claro, pode haver aqui uma disfunção no dever de fundamentação, no aspecto técnico, mas pode ir mais além. Pode haver, ao nível da fundamentação, algo que possa ser atentatório da própria função jurisdicional, do próprio ato de julgar, e que até se pode traduzir numa perda de autoridade para a própria decisão. E, portanto, é algo que deve ser tido em conta. Um outro plano, que também do dever técnico-profissional, é no plano da decisão de facto. O método da decisão de facto é também um método que eu penso que esta parte da decisão de facto é algo que não tem sido, enquanto que a decisão de direito tem sido tratada, do ponto de vista científico, a decisão de facto, o método da decisão de facto não tem sido, já hoje vão aparecendo trabalhos sobre isso, interessantes, mas, pelo menos na prática, não tem sido muito visto dentro desta ótica. E o que acontece é que os parâmetros da decisão de facto, segundo o livre e prudente critério do julgador, à luz da regra da experiência, são muito assimétricos e podem, pela sua subjetividade, desembocar em arbitrariedade. E é isso, uma das nossas funções é afugentar a arbitrariedade. Por isso é de particular importância o método de análise crítica da prova, para dar racionalidade, a racionalidade possível ao juízo probatório. Por vezes fala-se na questão da imediação, na questão da intuição, são aspectos fundamentais, até há um autor que fala que a intuição é um motor de pesquisa. Portanto, é um instrumento que usamos, mas quando queremos fundamentar temos que dar razões e não devemos fazer muito fim de tempo. Porque foi o meu sentir, quem é que me garante? Isto é arbitrário, de certo modo. Quer dizer, quando há um elemento de imediação, convém que ele seja objetivado na fundamentação para ser ponderado como tal. Hoje tem-se colocado alguns casos interessantes, que é neste recurso argumentativo de que a primeira instância teve a imediação e julgou melhor. A relação teve a sua racionalidade na apreciação da prova, julgou. Como é que se faz este balanceamento entre... eu, por exemplo, já tive dois casos interessantes que colocavam o problema do juiz que foi à inspeção local e que decidiu num certo sentido. E a relação não foi ao local, viu documentos e decidiu noutro. Então... quer dizer, o valor desta imediação do juiz, que está lá até num auto de inspeção. Chamamos a atenção para uma coisa que talvez seja fundamental nós repensarmos, uma vez que isto não se colocava anteriormente, quando não havia reapreciação da prova na relação, praticamente. Então funcionava em primeira instância, hoje coloca-se, que é a importância do juiz que vai à inspeção local, fazer constar do auto dados objetivos da sua percepção. Mas tem que ser objetivos, não é dizer, havia as confrontações, isto não é nada. E esses dados objetivos podem fazer prova plena na medida em que são reconhecimentos judiciais por uma autoridade judicial. E então aí podem-se impor, mesmo, portanto, quando o Supremo tivesse que apreciar a valoração desta prova, esta prova com eficácia de prova plena, poder prevalecer sobre uma apreciação que não tenha esse alcance. Tenho verificado. Sim. Pois,
Eu há bocadinho podia ter mais tempo. Eu vou já terminar. Quanto à questão da fundamentação de facto, eu registro com agrado que tenho visto grandes melhorias na fundamentação de facto da primeira instância. Na relação ainda existem muitas assimetrias. E, portanto, acho que podemos até pôr depois isso a debate, ver um bocadinho de padrões de modelos, mas com coisas com importância, quer dizer, não é questões só de estilo. É que, enquanto em alguns casos se fazem análises mais criteriosas, noutros há quase que uma confirmação ou uma adesão à decisão da primeira instância. Mas uma questão mais grave, a meu ver, é quanto à própria decisão dos factos e à seleção dos factos que é feita na sentença. E eu aí acho que esta questão dos temas da prova tem um risco, que é com a abstração de deixar escapar a realidade. E põe-se lá, por exemplo, este é o tema de facto, saber se pertence o prédio ou se pertence aquela coisa o automóvel ao senhor X ou ao senhor A. Isto não é tema de facto, desculpem, mas isto é tema de direito. Mas o que importava registrar era sequer os atos de posse. Saber quando é que começou a posse, quer dizer, e depois isto implica, estes temas de prova implicam isto, implicam um acréscimo de responsabilidade no estudo do processo quando se vai para julgamento. Quer dizer, o juiz tem que ir para o processo muito inteirado do que é que está ali em jogo e dos factos que são importantes para julgar o caso. Antigamente, quando havia os questionários ou quando havia as bases instrutórias, o juiz ia mais descansado para o julgamento, porque lá estava toda a matéria, não é? E, portanto, depois era só cortar. Hoje, em termos de gestão processual, é fundamental isto. E outro aspecto é a objetividade na linguagem sobre a decisão de facto. Ser objetiva. Devemos nos recordar, alguém já suponho que disse, que o que nós dizemos é 50% nosso, 50% do outro. Eu acho que a linguagem que se usa, quer jurídica, mas principalmente na linguagem de facto, para se poder perceber a realidade, é pensar muito que o que eu estou a dizer vai ser assim percebido pelo Tribunal Superior, vai ser assim percebido pelas partes. Isto retrata a objetividade, porque a objetividade sobre a matéria de facto é muito importante. Há coisas que se perdem. E, portanto, é até algo que é uma garantia para a chamada tutela efetiva, porque quanto mais exata for a nossa precisão sobre os factos, mais proximidade há com a realidade e, portanto, a tutela é mais efetiva. E eu recordava-vos este propósito a afirmação de José Saramago no lançamento de um livro dele, não sei se foi Caim, mas foi um livro dos mais recentes, e que ele disse fez uma afirmação polémica na altura, mas que eu acho que tem algum fundo de verdade, que era: a linguagem é mais importante que a história. E se pensarmos bem, quanta história se faz com a linguagem. A linguagem, a forma como dizemos as coisas, passa a constituir verdades. E, portanto, esta questão da linguagem não é só uma questão de estilo, não é uma questão literária, é uma questão também de nós, através da linguagem, portanto, podemos retratar com a maior exatidão possível os contextos, as situações sobre as quais vamos julgar. Em suma, deste modo, gostaria de deixar assim realçado o dever técnico ou profissional do juiz na construção da verdade judiciária. Desculpem-me estas modestas observações, fico à vossa disposição para as vossas interpelações, se virem que há utilidade nisso. Muito obrigado pela vossa atenção.